vídeo de hoje é uma conversa para entender o processo de como se fortalecer na fé. Naquela época da história de Jesus, quando ele estava fazendo milagres, né? E os apóstolos ficavam perguntando a ele: Mestre, como você pode fazer isso? E a resposta dele foi que todos nós sois deuses, todos nós podemos fazer aquilo. E aí a gente traz essa reflexão daquela fase, daquela época, né? Que Jesus fazia aqueles milagres, mostrou através dos apóstolos, exercendo também aquelas curas que ele fazia. E trazendo isso hoje para nós, em pleno século XXI, a gente passa a entender, diante de nossas resoluções internas, das nossos questionamentos, todas as vivências que nós já passamos, de como a gente superou, de cada conexão que a gente teve com ele. Até mesmo pessoas que muitas vezes não acreditam em Deus, não acreditam em nada, mas se acredita na ciência, acredita também que ele existe. Até porque se você tapar a sua boca, o seu nariz, você para de respirar, não é isso? Então, essa forma é a maior prova da existência de Deus. Essa forma que a gente deve se auto-refletir para entender a capacidade que todos nós podemos exercer perante qualquer resolução que a gente queira resolver ou esteja ali enfrentando com muitas coisas difíceis, mas existe algo por trás disso que você pode se colocar no estado de, vamos dizer, de permanência, né, para com Deus. Porque ali você consegue passar algumas coisas que você vai entender que se você colocar ele, querer que ele se apresente na sua frente, ele não vai aparecer de forma nenhuma. Tem pessoas que só acreditam no poder da fé quando existe algo assim muito material, né? Vamos dizer. Mas aqui eu estou falando de um poder de fé, de conexão com o maior, com Deus. São coisas que cada um, que quando busca isso de verdade lá dentro, você consegue ter respostas e até mesmo exercer realizações de situações que você não acreditava que poderia acontecer. Nós somos limitados nessas questões de fé, porque muitos de nós nos subestimamos mesmo pela nossa mesma falta de capacidade dessa chamada entrega a Deus. Porque essa verdadeira conexão é uma entrega que a gente deve fazer com Ele. Afinal de contas, nós, o que seríamos sem Deus, né? Deus é a criação de tudo. O que é Deus? Deus é a criação que foi o princípio maior de que esteve conosco, está conosco e perpetuamente viverá para sempre conosco. Então, Deus é algo que a gente não deve dimensionar, se questionar muito, porque não temos a capacidade de entendê-lo de forma integral, vamos dizer assim, né? Nós ainda estamos muito atrás desse conhecimento da palavra de Deus, assim, de conhecimento de Deus. Mas dentro do que nós já sabemos, da nossa vivência pela Bíblia, pelas as escrituras deixadas por ele, nós podemos perceber o quanto ele é grande, o quanto o poder dele é inimaginável, poderoso, de fazer qualquer situação mudar, de exercer curas, de exercer fatores que possa te direcionar para saltos grandes, saltos maiores. Deus é isso. Se você passa por alguma situação que você está assim, né, se vendo como se não tivesse uma saída, uma forma de você resolver algo, muitas vezes por essa falta de entendimento, de essa conexão de entrega com Deus, muitas vezes a pessoa ela coloca um caminho, faz um retorno muito grande, dificultando esse entendimento, dificultando as realizações, dificultando coisas porque subestima o poder da fé. Ainda não buscou, ainda não entendeu. Como a gente sabe desse ditado, né? Que quando você não pode contra uma maré, nadar contra a maré, o que, é que você tem que fazer? Contornar, né? Você contorna ela. Então a vida é dessa forma. Não observe os percursos grandes para que você tenha que enxergar o poder da fé, que você tenha que enxergar o quanto Deus existe, o quanto Ele é presente e Ele pode, junto com você,
fazer as realizações que você queira. Para esses fatores, é necessário que tenha uma lógica, uma inteligência de conversa com ele. Porque a gente, às vezes, se perde até no pedir, né? Muitas vezes a pessoa reclama, fala, eu pedi algo a Deus, veio algo diferente. Muitas vezes você tem que saber se colocar, como eu te falei lá na frente, lá atrás, na inteligência, no fator de saber pedir a Deus. Porque quando você, em vez de pedir, você agradecer e se colocar, né, na posição de permanência com Ele, aí as coisas acontecem. É muito mais fácil de acontecer, é muito mais fácil de você ter uma conexão com Ele, de você entender o que Ele quer te mostrar, o que Ele quer te provar. Porque se a gente precisa de Deus, já é uma consciência de entendimento. Porque Ele não precisa de nós. Quem precisa dele somos nós. E por esse fator existe assim, vamos dizer, uma obediência, né? Uma obediência de saber pedir, de saber falar com Ele. Porque por essas coisas a gente não saber, às vezes, a gente se perde. Pedir demais, agradecer de menos, né? E aí, às vezes, atropela, pede, e vem tudo ao contrário do que você pediu. Por quê? E quando você pede que você venha ao contrário, às vezes você passa alguns questionamentos, algumas dificuldades, e fica também a reclamar. Mas Deus está te dando algo diferente, está te dando algo ruim? Não. Deus, Ele te ouve, Ele te dá exatamente aquilo que você pede a Ele. Exatamente aquilo que você pediu. É por isso que existe uma inteligência de você analisar antes de pedir, de você ter uma fé mais operante, vamos dizer assim, de se colocar em total segurança de que Ele, que é o maior e que te ama e sabe te direcionar a resolver qualquer coisa que seja e de forma mais, vamos dizer, mais inteligente, né? Eu posso trazer aqui para você. Tem situações, quando a gente passa e não tem essa consciência de entendimento, não tem essa análise de você estar vivendo algo e que você não está entendendo, e se for algo que está insatisfatório às suas realizações, que te machuca e que você, às vezes, se perde nessas questões por não entender os processos da fé, da entrega da fé, é algo que dá também possibilidades de adoecimento, de atrasos de vida, porque você não entendeu a se colocar nessa posição de entrega a Deus. E aqui eu não estou falando também, eu não estou falando de crenças, né, de religiões, porque a fé, ela é independente, seja em qualquer religião pode acontecer essa desconexão ou a conexão direta e, vamos dizer, lógica com Deus em outras religiões, mas quando você passa a ter esse entendimento, é um fator muito importante e que te dá a possibilidade de você viver uma vida melhor, uma vida mais, vamos dizer, mais favorável, mais alegre, mais, né, dinâmica. O que fazer para você perceber que você precisa mudar esses pensamentos para fortalecer a sua fé, principalmente diante dos problemas? E uma das situações que é bem aconselhável quando você estiver buscando esse fortalecimento, em primeiro lugar, você tem que analisar qual é o ciclo de vida que você vive, de pessoas, sair de lugares de pessoas de baixa, com autoestima baixa. Isso é um fator muito importante para que você restabeleça essa conexão que você precisa entender, né? As pessoas que têm autoestima baixa, elas não conseguem trazer uma energia, um ciclo de pensamento diferente daquilo que você precisa no momento. Então é importante você identificar essas questões. Outra coisa também é você sempre estar atento do que você precisa fazer, realizar, né, daquele momento que você está vivendo, quais as possibilidades, porque dentro de qualquer problema, se quando você coloca a conexão de uma fé sincera com Deus, a sua mente, seu fortalecimento emocional, espiritual, ele se modifica, ele atrai coisas diferentes para você.
daquilo que você está vivendo. Seja qual for o tipo de relação, é auto-perdão. Perdoar, por exemplo, é uma coisa muito difícil e é algo que atrai dificuldades para a vida das pessoas porque não conseguiu ainda. Então é como se você estivesse ali, né, bebendo um veneno todos os dias por algo que você simplesmente, às vezes, nem precisa disso, porque você não causou algo que lhe feriu, e esse foi o motivo da causa de outra pessoa. Então, se é de uma outra pessoa, ainda é a mais importante esse entendimento de que se a pessoa te feriu, o problema não é seu, o problema é daquela pessoa. Quando existe essa já consciência, porque existe quadros de situações que a pessoa fere outra e ainda coloca a outra numa condição de achar que a errada foi ela, vamos dizer assim. Aí essas percepções, essas análises que precisam ser feitas, para que você tenha uma consciência firme, uma lógica de vida, uma autenticidade de saber, não, se não foi eu que causei, não dependeu de mim para fazer isso, então fique tranquila com a sua consciência. E é essa análise, junto com, né, a sua fé, não sei qual é a sua fé, assim, de você, a forma que você fala com Deus, mas falar com Deus é uma única forma, né? Você ter aquela conexão com Ele, obedecer a Ele, pedir a Ele com fé algo e se colocar na posição de que Ele vai lhe dar os direcionamentos de acordo às vontades dEle. Quando você faz isso, as coisas realmente funcionam, realmente acontece, se fortalece. Existem fatores de pessoas, né, que já tiveram assim, situações de curas, de milagres, porque já tem essa consciência de entrega com Deus, de entrega. Quando você faz isso, é algo que você pode passar ali e que você tem uma certeza lá dentro que vai ter uma solução. Ainda que não for daquela forma como você planejou, como você quis, mesmo não acontecendo, você também vai se satisfazer, porque você sabe que a sua consciência está dizendo que foi a colocação que você interferiu junto com ele, com o Pai Maior. Mas nada assim de alegorias, coisas assim que eu estou falando com consciência, com firmeza, porque muitas vezes também, né, existem fatores de você se perder na forma de você pedir a Deus. Tem que saber como pedir, como falar com Ele. Não é qualquer coisa que a gente tem que estar pedindo a Deus. Porque ao invés disso, não agradecer, né? Se coloque no modo de agradecimento e de colocar como Ele vai te direcionar nessas questões. Eu vou dar exemplos aqui de formas de, assim, algumas coisas que aconteceram comigo e que eu posso refletir, fazer você refletir diante desses quadros que talvez você precisa se fortalecer. Algo que você te machuque, algo que você está vivendo ali, que você não está lhe fazendo bem. Você sabe que tem alguma coisa estranha, que tem alguma coisa que não está legal. E aí, quando você se confirma com a situação, isso começa a lhe fazer realmente um grande prejuízo emocional. Aí é que está o perigo. Certa vez eu estava muito insatisfeita, né? Porque eu estava em uma empresa na qual foi um momento de transição, de abertura da empresa, onde eu me coloquei em total disponível para ajudar, para fazer tudo ali no momento de abrir a empresa. Porém, teve algumas contradições que não estavam coerentes com as regras lógicas e cabíveis do quadro da empresa. E na qual ali eu vi, na vivência ali, eu falei assim, nossa, eu estou num momento agora muito difícil, que eu não estou numa situação assim de dizer, ó, me dê minha demissão aí. Então, eu procurei perceber qual era o caminho que eu deveria me colocar daquela forma para que não estivesse mais me magoando, me traumatizando e sair de alguma forma, ter uma solução para aquilo ali. Daí eu percebi que as coisas não estavam de acordo, não era com a minha pessoa, não estava inadimplente com a minha função. Eu estava fazendo tudo que foi, até um pouco mais, porque nem sempre a gente não entra em algum emprego, algum lugar, alguma atividade, que você só exerça aquilo, você sempre faz algo mais. Isso faz parte da vida, não é isso? Mas quando chega algo que você vê que não está coerente com você e que não depende de você para resolver, e sim da outra pessoa,
Aí você começa a se questionar para o que a vida está querendo te mostrar e te levar diante de uma situação assim. E foi naquele momento, assim, que eu estava vivendo, foi assim uma coisa tão negativa, tão ruim. Começou bem, começou com uma grande capacidade de ver o negócio ter assim, uma grande produtividade, principalmente pelo meu esforço. E eu não conseguia ver isso porque tem fatores que a gente não pode ficar comentando, ficar falando, né? E daí eu comecei a desenvolver, eu percebi que eu estava desenvolvendo um caroço no seio por conta dessa situação. Eu não estava feliz, eu não estava de acordo com o que estava ocorrendo no momento. E daí eu comecei a falar com Deus, eu falei, bom, o Senhor sabe de toda a minha história, e eu estou aqui agora me colocando diante do Senhor para decidir qual é o posicionamento que eu devo tomar diante da tua vontade. Porque eu não posso pedir demissão assim. Eu não estou vendo saída lá. Mas essa saída eu me entrego no teu querer, que o Senhor sabe o que fazer. Quando eu fiz essa conversa, essa análise lógica assim, naquele momento, com Deus, né? Logo em seguida, nessa mesma semana, eu cheguei lá e o dono da empresa me chamou e me demitiu. Aí eu olhei para ele, né, e falei assim, antes eu já tinha tentado ter uma conversa para ver qual era a posição dele diante do que a gente precisava mudar na época. E daí ele não me respondeu. Quando ele me chamou para a conversa, já foi para uma demissão. Como eu já tinha refletido a minha vida e a situação com Deus, então eu aceitei aquilo ali de forma sem nenhum desprezo, assim, sem nenhuma tristeza e com uma grande autenticidade de que aquilo ali que estava acontecendo era algo bom para mim. Olha o que é você ter uma percepção de autoanálise, né, de inteligência emocional, de autoconhecimento, para você entender esses fatores nos momentos de sua vida, porque tá aí a grande resposta de você fortalecer a sua fé, de você ter essa conexão maior com o alto. Diante disso, eu retornei, né, para casa, e daí no caminho eu nunca me esqueço, que eu vim agradecendo, falei, Senhor, eu sei que se está acontecendo isso é porque nada acontece sem a tua permissão. E eu já me coloquei em primeiro lugar na tua permissão. Então, eu vou te agradecer e eu sei que todas as coisas são boas. Cheguei em casa, quando fui ver, né, fazer o toque para ver, o caroço tinha desfeito, estava desenvolvendo um caroço no seio, que eu procurei, não tinha caroço nenhum, nenhum. E eu sei que foi algo que foi psicológico, uma anomalia psicológica negativa, na qual eu desenvolvi pela minha insatisfação, pela minha tristeza, como eu não estava vendo como resolver aquilo ali, então estava me atraindo, me trazendo mal, para você ter noção do que é você viver algum conflito, alguma coisa que você não sabe entender, não sabe tomar direcionamentos e pode sim criar, desenvolver anomalias. E daí eu cheguei em casa, né, nesse dia, como eu cheguei assim bem adiante daquele fator, ser demitida, sem nenhuma perspectiva, principalmente num momento difícil no qual eu estava vivendo, eu fiquei maravilhada. Nossa, quando eu procurei ver a situação ali da anomalia que não estava mais ali, foi aí que eu realmente, aí que eu fiquei feliz, fiquei muito agradecida e comecei a refletir tudo do porvir, como eu poderia ver as minhas questões internas de sentimentos, de entender as coisas que não me fazem bem, para não deixar com que eu me adoeça. Então, são fatores que a gente vai vivendo e vai aprendendo, vai sabendo que fé, que milagres, muitas vezes, são esses. Para mim, nesse momento, foi um milagre, porque foi algo assim palpável mesmo que eu presenciei e estou dividindo com vocês, porque possa ser que tem pessoas aqui que precisam estar ouvindo, tá precisando entender esses processos e quem sabe, né, passar dessa situação para uma situação positiva, uma situação melhor de entendimento.
Então, gente, é algo assim muito bom quando você entende que você tem essa capacidade de entrega para você saber que nós temos um poder grande de desenvolver essa fé forte, de transformar, de curas, de coisas assim extraordinárias. Outra vez também eu estive um momento assim de muito é, preocupação, né? Eu estava com meu filho enfermo com refluxo e eu tenho muita fé na mãe de Jesus, né? Eu sou assim devota da mãe de Jesus. Ah, nossa senhora, eu gosto demais da mãe de Jesus. Todas as vezes que eu falo com ela, que eu peço algo, é assim, ó, direto, no ponto. É incrível. Mas ela é intercessora de todas as mães, quer queira, quer quem acredite ou não, né? Tem pessoas que não gostam de falar, não crê, mas se foi uma mulher que Deus escolheu para trazer o homem que iria mudar toda uma história, então por que não acreditar nela? Eu penso assim, e eu tenho muita fé, ela já me deu sinais do poder que ela pode ter sobre nossas vidas. Basta você saber se conectar com ela. E daí, nesse dia, né, eu estava com assim, uma dificuldade grande, e tudo. E eu sei que naquele momento ali, eu só fiz fechar o olho e falar assim, chamar por ela e falar, Mãe Santíssima, o que eu preciso agora, nesse momento, é só que a senhora me ajude, me diga o que fazer. E nesse mesmo momento, o meu telefone havia tocado. Isso era o quê? De madrugada, umas 3 horas da manhã. Porque essas coisas assim, geralmente é para testar a nossa fé, né? Acontece no meio da madrugada. É desse jeito. E aí o telefone tocou uma amiga me pedindo ajuda para terminar um trabalho dela de faculdade. E aí eu falei, amiga, você não me ligou para isso. Você me ligou porque aí relatei a ela e tudo, a situação. Ela, não, na hora, eu tô passando aí agora para te levar no hospital com ele. Quando terminar lá, você me liga que eu te pego de volta para pegar vocês de volta no hospital. E eu estava nesse dia, ainda era muito tarde, estava com algumas dificuldades. Então, são essas coisas. Foi no. Olha, gente, contando, ninguém acredita. Foi no mesmo momento, eu só fiz fechar o olho. Na hora que eu abri o olho, o telefone tocou. 3 horas da manhã, uma amiga ligar para me pedir ajuda de uma situação lá do processo da faculdade dela. E daí eu recebi essa bênção, que foi assim, uma pessoa que me socorreu naquele momento, né? Que eu estava assim, precisando mesmo, teve uma maior atenção. E foi algo assim significativo para eu entender como a gente deve se colocar na presença de fortalecimento de fé, seja em qualquer situação. A gente fala de tudo, a gente fala de outros assuntos, a gente fala de tantas coisas, e falar sobre as atitudes de fé, de transformação, de modificação, de percepção dos poderes que a gente tem, mas que a gente precisa entender, que a gente precisa acreditar em Deus, que a gente precisa se colocar na presença dele, isso é importantíssimo e eu tenho certeza que tem muitas pessoas aqui que talvez precisa ouvir isso, que precisa fortalecer a sua fé, mas diante dessas situações vai relembrar de algo que também já viveu e às vezes fica esquecido, porque se você resolveu isso lá no passado, você agora também poderá resolver essa mesma situação. Talvez essa situação seja um pouco mais difícil, mas não existe difícil para Deus. Não existe difícil para quem tem uma fé operante, uma fé firme e singela com Ele. Então, falar de fé para mim é algo que me engrandece, que é algo que me fortalece cada vez mais. E se eu for pontuar todas as situações que eu possa exemplificar, não vai dar para hoje, vai ter que ser mais vezes. Mas eu posso pontuar mais coisas aqui, que foram coisas assim, que a gente sabe que foi Ele, que foi Deus que fez, né? E a gente às vezes duvida da nossa capacidade, duvida. E Jesus foi muito claro naquelas épocas dos milagres que Ele fez, das coisas que Ele falou ali. E nós batemos com a, como diz o ditado, né? Damos cabeçada em ponta de pedra porque a gente desacredita, porque a gente deixa passar certas situações, porque esquece de fazer a nossa parte, né? A nossa parte de estar se colocando na observação de que a gente precisa ter essa conexão com Deus, essa conexão de saber que nossa consciência é interligada a uma energia positiva, que essa energia vem dessa fé dele. Sem ele, não somos nada. Absolutamente nada. Porém, com ele, a gente pode ser tudo e muito mais. Tudo. É só colocar na prática. Entender os processos que a gente sabe que são necessários, né, de vida.
de ser melhor, de fazer a nossa parte como ser humano, né? E a gente vai conseguindo fatores que são, para alguns são mais lentos, para outros são mais dificultados, mas todos vão ter essa mesma conexão, porque ainda que a gente nem tenha, ele mesmo assim está sempre nos ajudando, nos guardando, né? Nos oferecendo, estendendo as mãos. Muitas vezes a gente não percebe, mas ele está assim, fazendo tudo o que ele pode para ver a gente sorrir, para ver a gente prosperar, ser melhor, conseguir as nossas coisas, conseguir curas. Então é muito incrível a gente entender o poder da fé. A fé existe sim. Ela é permanente, viva em cada um que possa entendê-la. Não é você querer que aconteça, você subestimar, é como se você quisesse subestimar Deus. Não é, eu não estou falando de subestimar Deus, eu estou falando de entrega com Deus. De você entender Deus, saber pedir, saber conversar com Ele e, mais que tudo, agradecer. Quando você agradece, você estabelece uma conexão de abrangência positiva, grandiosa, que você começa a enxergar coisas, né, perceber caminhos de resoluções onde você antes não via. É dessa forma as conexões da você querer saber o quanto você pode fazer com Deus. Gente, esse vídeo eu até ia falar sobre outro assunto, mas eu decidi falar sobre esse assunto do poder da fé, porque tem coisas que a gente também tem que falar, porque a gente fala de todos os assuntos, a gente fala de outras situações, e falar de um fortalecimento de fé, de entender isso, é poderoso demais. É algo que é uma salvação, muitas vezes, na vida de alguma pessoa. Muitas vezes as pessoas estão perdidas por algumas coisas tão pequenas, tão banais, né? Mas, quando estiver assim, o único remédio é você realmente fazer essa entrega com Deus, essa conexão com Ele e descansar, vamos dizer assim, né? Descansar nele. Descansar não é ficar parado, não é ficar lá imóvel, sem fazer nada. É aquele descanso emocional, aquela certeza de que Ele existe, de que Ele te resguarda, de que Ele te ajuda a encontrar a possibilidade de você se fortalecer e encontrar uma saída positiva para algo que você queira realizar. Para quem não me conhece, meu nome é Bárbara. Gente, eu estou assim muito agradecida para as pessoas que já se inscreveram no meu canal. E para quem não inscreveu, eu deixo o convite, se inscreva no canal. Deixe seus comentários, se você gosta desse assunto, comente aí qual foi a transformação, qual foi a experiência que você teve através da fé para a gente debater esses assuntos. Vai ser muito legal. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.